noite, queridos amigos. A gente pode chamar de amigos, né? Estamos todos companheiros. E é interessante que nós chegamos aqui hoje nessa casa. A gente vem com um propósito, né? Quando a gente vai para uma casa espírita, numa noite, é pra gente, nós temos um propósito, né? Aí a gente pode pensar então, qual é a nossa missão na nossa vida? Qual é o nosso propósito da nossa vida? Por que até aqui viemos? Não só na casa espírita, né? Mas por que nós encarnamos? Qual é o nosso propósito? O nosso propósito, amigos, é a cura. É nós curarmos o nosso espírito. É nós curarmos as nossas dificuldades. É nós curarmos o nosso sofrimento. Como que a gente faz isso? Não é fácil. Não é fácil. É a gente enfrentar as nossas dificuldades. As dificuldades quais são? Inveja, cobiça, orgulho, vaidade, né? Que a gente ouve tanto e que o Evangelho vem. Mas, quando a gente tem propósito da encarnação, que a gente escreve lá a nossa missão, o que nós nos propusemos vir aqui aprender, todas as dificuldades que aqui viemos, ela vem para nos ensinar. Tem um ensinamento. Então a gente pode pensar assim, por que será que eu tenho essa profissão? O que será que a minha vida foi levando para que eu desenvolva essa profissão? Esse é um questionamento. Qual é o meu... Por que eu vim nessa família? Por que eu vim com esse pai, com a minha mãe, com meus irmãos, Quais as dificuldades que eu tenho que estar enfrentando aqui, né? As dificuldades que apresentam, o que isso está querendo me mostrar como lição? Os nossos amigos, né? Quem são os nossos amigos? Será que são pessoas aleatórias? Não. São pessoas que também estão no nosso redor, também que trazem uma lição para nós. Então, e isso, queridos amigos, cada dificuldade que nós temos, a gente vai procurando, é importante a gente se aprofundar e se questionar mesmo. Nós atraímos situações para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós atraímos pessoas para o nosso desenvolvimento pessoal. Tanto aquelas que nós somos os nossos, entre aspas, inimigos ou temos dificuldades, como os nossos amigos, os nossos amores. Então são isso, nós trazemos, a gente atrai pessoas, a gente atrai situações para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E a noite de hoje veio a mensagem do Fonte Viva 61, que é nunca desfalecer. Porque nós sabemos que o nosso dia a dia não é fácil. Quando vencemos uma dificuldade, a gente fala, passou, né? A gente viu que passou, a gente conseguiu vencer, ou a gente conseguiu tirar uma lição. Mas em seguida vem outra, né? Dá um tempinho e parece que aí vem outra. Aí vem uma doença, vem o falecimento de algum ente querido. Então, novamente, a lição vem mais uma lição para a gente tirar um proveito para o nosso espírito. E olha, não sou eu que estou falando, não, é a mensagem da noite que está falando. Não sou só eu, né? Foi a interpretação que eu estou dando da mensagem. Que é por isso que ele fala, nunca desfalecer. A gente sempre tem que estar preparado para enfrentar. A gente sabe que está tendo muita dificuldade. O planeta está passando por muita transformação. Né? A gente ouve coisas nos jornais que impactam o nosso emocional, que impactam a nossa vida, né? Então a gente sente que está tendo uma transformação muito grande, mas qual é o propósito de Deus? É que a gente se ilumine. O nosso propósito é a gente passar a aprender para a nossa iluminação. E olha, não é fácil, né? Até Jesus, quando veio aqui na Terra, que é um espírito iluminado, passou por dificuldades também.
E a quem ele se apegava? A Deus. Ele orava, ele pedia, ele suplicava, né? E esse é uma das formas também que a gente possa estar nos ajudando na superação, é através da oração. A oração é a nossa grande âncora para a gente ter força, coragem, para a gente enfrentar as nossas dificuldades. Quando a gente está muito magoado, procurar ler uma passagem, pedir mesmo os amigos espirituais, né, para Deus, para Jesus, para nos dar força e coragem, para a gente enfrentar aquela situação. Porque assim a gente vai vendo que a gente vai transformando as nossas imperfeições. A gente tem que se conscientizar que nós somos espíritos invejosos. Isso faz parte do ser humano. A gente tem que ver que nós somos espíritos orgulhosos, que é difícil perdoar, que é difícil a gente amar o próximo como a nós mesmos. Então isso está num processo de desenvolvimento, está num processo de crescimento. E por isso que a gente tem que se trabalhar todo dia um pouquinho, para que o nosso propósito de vida, no final, quando a gente desencarnar, chegar lá e falar, olha, eu acho que eu consegui cumprir um pouquinho daquilo que eu me propus a fazer, né? Aí a gente pensa assim, nossa, mas então a gente só veio aqui na Terra para sofrer? Não, a gente não veio para sofrer, a gente veio para ser feliz mesmo. Mas a nossa felicidade não é aquela felicidade material só, é a nossa felicidade espiritual, né? Então, as nossas dificuldades a gente tem que entender como lição, sabe? É como a escola. Quando a gente não aprende uma lição, a gente vai lá, não entendeu, não compreendeu, foi difícil, a gente não tem que repetir, tem que repetir de ano para conseguir entender. Então, as nossas encarnações, os nossos sofrimentos, as nossas dores, a gente tem que ir superando, mas compreendendo o que ela quer nos ensinar. Não ficarmos naquela coisa de vítimas, né? Ai, vítima, eu sofro porque eu sou. Não, o que isso está querendo me ensinar? O que será que essa pessoa fez que me abalou tanto? Por que será? O que eu tenho que aprender aqui? Aprender que que estamos todos no mesmo momento de evolução, que todos nós temos defeitos, que todos nós temos dificuldades, por exemplo. O que eu tenho que aprender quando nós passamos por uma doença? O que a doença está nos ensinando? Talvez a gente tenha que aprender que a gente negligenciou a nossa saúde, ou compreender que é uma questão hereditária mesmo que veio, ou compreender que o nosso corpo ele é finito e ele é vítima de doenças, né? Tem essas possibilidades. Mas o que aquela doença está querendo nos ensinar? O que aquele chefe chato, por exemplo, se tiver alguém aqui que tem um chefe chato, ou algum companheiro de trabalho que cria tanta dificuldade para a gente? Será que a gente também não tem uma partezinha nossa? Por que atraímos aquela pessoa? Por que atraímos aquela situação? Então tudo vem da nossa vida como um aprendizado. Tudo a gente pode tirar a cada exemplo, a cada dor, a cada dificuldade, ou mesmo a cada alegria também. Olha, isso me fez tão feliz, o que eu posso estar aprendendo aqui? Com esse momento de tranquilidade, de paz, o que eu fiz, né? Que eu atraí esse momento de alegria para mim? Será que eu fui mais paciente? Será que eu fui mais tolerante? Será que eu deixei para lá? Né? Será que eu não ouvi coisas ruins e me apeguei a outras coisas que limpou meu coração? Enfim, cada situação é importante a gente levar a nossa reflexão, né? A cada situação a gente trabalhar o nosso espírito, porque ninguém trabalha o nosso espírito, gente. Ninguém. Nem os espíritos de luz.
Quem trabalha o nosso espírito somos nós mesmos. A responsabilidade da nossa iluminação é nossa. Mas tem os espíritos irmãos que nos ajudam, né? A mensagem vai falar sobre isso. Deus sabe, Deus é muito sábio, né? Ele sabe que é difícil a jornada. Ele sabe que a gente precisa de muito tempo para a nossa transformação. Mas também, se a gente pensar um pouco, o mundo já transformou bastante também, né? Se a gente pegar tanta inferioridade que tinha na Idade Média, por exemplo, né? Que tinham aqueles pessoas que foram no tempo de Jesus, né? Os cristãos que morreram lá com os leões, tá? Né? Aquela coisa que era tão animalesca do ser humano. Agora já não é assim. Né? Ainda na mensagem fala, onde estão agora aqueles algozes de Jesus? Né? Os fariseus, todo aquele pessoal que julgou Jesus. A gente não sabe, mas a gente sabe onde está Jesus, porque a missão dele transcendeu o tempo. Né? Então acho que isso é importante, porque tudo passa, nada é eterno, nada. O tempo passa, as coisas modificam, tem a transformação e a gente tem que acreditar e confiar que tudo vai passar. E a gente tem que ver o nosso melhor e perceber também quando passou. E ver também, olha, eu aprendi ou eu não aprendi essa lição. Bom, então, aqui na mensagem ele fala, nunca desfalecer. Não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. E aí, o trecho do Evangelho é orar sempre e nunca desfalecer. Lucas. E aí, eu peguei aqui no Evangelho uma prece que a gente poderia estar pensando e Kardec ele faz uma colocação antes, né? Porque é interessante, no último capítulo do Evangelho tem várias orações que a gente pode estar fazendo, muitas, sabe? A cada momento, se a gente pedir para espíritos bons, se é para cura, tem uma infinidade de modelos de prece que a gente pode estar utilizando. Então, também é uma forma da gente se ligar a Deus, a Jesus, né? Então, ó, todos temos ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Todos nós que encarnamos, é o Evangelho que está falando, vem junto um espírito bom. Vem um amigo nosso que se responsabilizou para nos ajudar na travessia. Desempenha junto a nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Então, nós temos um amigo espiritual que também vibra junto com a gente. Então, eles nos inspiram. Se a gente se liga mesmo à nossa intuição, que é essa nossa ligação interna com o nosso divino, a gente vai sentir a lição, o que a gente tem que aprender. Ele vai dar-nos força. E esses amigos espirituais que vêm junto com a gente, né? Eles ficam felizes quando a gente aprende um pouquinho, ele fala, nossa, pronto, ela venceu, ou ele venceu. E ele também fica triste quando eles veem que nós nos sucumbimos no sofrimento, né? Seu nome pouco importa, pois bem pode dar-se que não tenha nome conhecido na terra. Invocamo-lo então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de qualquer espírito superior, que mais viva e particularmente simpatia nos inspire. E agora,
aqui tem a prece que eu gostaria de estar terminando, que é a prece que fala exatamente para a gente não desfalecer. Então, pode deixar acesa, que aí depois a gente apaga, porque senão eu não consigo ler. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem queixumes. Livrai-me dos meus pensamentos negativos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos. Tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio, quando me achar em sofrimento, e que me sustente no meu desfalecimento. Fazei, Senhor, que eles me incutam fé, esperança, caridade, que seja para mim um amparo, uma inspiração, um testemunho da Tua misericórdia. Faz-se, enfim, que neles encontre eu a força que falta nas provas da minha vida, e que para resistir às inspirações do mal, a fé que salva e o amor que consola. Assim, amigos espirituais de luz, Deus, querido Pai, querido amigo Jesus, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, não só falando sobre o Evangelho, mas também procurando trabalhar o nosso espírito, trabalhar a nossa missão de curar a nossa alma, de curar tudo aquilo que nós nos propusemos antes da nossa encarnação. Que nos ajude no caminho, Senhor, para encontrarmos a nossa iluminação e a verdadeira perfeição. E assim, agradecidos por tudo que temos recebido, agradecidos pela família, agradecidos pelo lar que nos habita, pelos nossos companheiros, pela nossa profissão, pelo nosso corpo, pela nossa saúde, pela alimentação. Somos profundamente gratos, querido Pai, por tudo aquilo que temos recebido e gostaríamos de agradecer do fundo do coração a esse anjo guardião que tanto nos inspira, que está sempre ao nosso lado. Que assim seja.